qual é a verdadeira intenção de rezarmos pelas almas do purgatório? Quem é Maria Sima? Este é o assunto que falaremos no vídeo de hoje. Mas só um pouquinho, deixa primeiramente eu me apresentar. Olá, irmãos, tudo bem? Sou Mário Almeida e este é o canal Católico Perpétuo. Sejam todos muito bem-vindos. Quem foi Maria Sima? Uma simples camponesa de família pobre que desde sua infância rezava muito pelas almas do purgatório e com a idade de 25 anos foi favorecida com um dom muito especial: ver e falar com as almas do purgatório. Seu carisma extraordinário começava aqui, mas deixaria raízes profundas na história da Igreja. Além de Maria Sima, existiam também muitos santos que também receberam de Deus este mesmo dom. Alguns deles muito conhecidos. Posso até aqui dizer alguns. São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Gertrudes, Santa Catarina de Gênova, Mariane de Jesus, Santa Margarida Maria Alacoque. No início do século XXI, Nosso Senhor presenteou o mundo com uma bela alma e junto com ela também colocou uma missão: resgatar a devoção às almas do purgatório, que por muito tempo andou esquecida. Esta serva de Deus nasceu na Áustria em 5 de fevereiro de 1915 e faleceu em odor de santidade no dia 16 de março de 2004. Essas visitas das santas almas começaram na vida de Maria Sima, quando ela já estava com 25 anos de idade. E segundo seus relatos, era uma enorme multidão de almas que ela via num contínuo vai e vem. Pois o purgatório, ao contrário do que alguns pensam, não se trata de um lugar específico, mas de vários lugares, pois as almas não vêm do purgatório, elas vêm com o purgatório. Ou seja, é um lugar e uma condição que cada alma vive quando necessita reparar e expiar os pecados que foram cometidos durante a vida. Também afirma que existem 3 níveis principais, mas que os níveis são tão diferentes que podemos compará-los com as doenças da terra, que podem ser de uma simples inflamação de uma unha, como uma doença que consome o corpo inteiro. Estas almas costumavam procurá-la para dar avisos, pedir orações e falar dos seus sofrimentos, já que os demônios as torturavam, principalmente aquelas que foram causa de condenação de outras. Isto serve para alertar a muitos que não acreditam na existência do purgatório. E segundo os relatos de Maria Sima, aqueles que durante a vida acham que o purgatório não é tão mau assim e disso se prevalecem para pecar, devem pagar duramente por isso. Certa vez, as almas também revelaram a Maria Sima do imenso poder que os vivos têm de aliviar os sofrimentos dos defuntos, mas também de receber em troca numerosas ajudas e benefícios, nesta e na outra vida. As almas do purgatório veem muito bem o que acontece até mesmo no dia do seu enterro. Se oram realmente por elas ou se fazem simplesmente um ato de presença. Dizem que as lágrimas não servem para nada. Somente a oração pode ajudá-las. Queixam-se de que há pessoas que vão aos enterros sem dizer uma só oração por elas. Pouco antes de sua morte, Maria Sima concedeu uma entrevista onde respondia a vários questionamentos a respeito das almas do purgatório. Mas devido ao grande conteúdo, foi necessário fazermos um resumo, deixando apenas algumas perguntas, mas creio que já será de grande ajuda para compreendermos melhor sobre esta realidade que são as almas do purgatório. Primeira, como nasceu em ti o amor pelas almas? As almas do purgatório são almas de pessoas que já morreram, mas que ainda não foram para o céu. São chamadas também de santas almas ou almas eleitas, termo biblicamente mais correto do que pobres almas. Também, se de qualquer modo definimos pobres, é correto, porque depende 100% de nós. Os pobres dependem completamente uns dos outros. Segunda, tu dissestes, a primeira alma veio a mim. Ela veio à tua casa? Sim,
e assim continuou a acontecer daquela data em diante. Na verdade, em 1940, quando teve início esses fenômenos, até 1953 vinha somente 2 ou 3 almas ao ano e pouco mais no mês de novembro. Durante o ano mariano de 1954, todas as noites começaram a me aparecer diversas almas. Terceira, Maria, tu podes nos contar como fostes visitada pela primeira vez pelas almas do purgatório? Sim, foi em 1940, de noite, das 3 às 4 horas da madrugada. Ouvi alguém andando no meu quarto. Isto me fez acordar. Olhei para ver quem poderia ter entrado. Tivestes medo? Oh, vi que era um estranho. Andava lentamente. Perguntei-lhe, com tom severo: como entrastes aqui? Que coisa perdestes? Mas ele continuava a caminhar como se nada tivesse escutado. Então lhe perguntei de novo: que fazes aqui? Mas como ele continuava a não me responder, me levantei de um salto para segurá-lo e toquei no nada. O homem havia desaparecido. Então tornei à cama e de novo comecei a senti-lo andando. Perguntava-me por que via aquele homem, por que não podia tocá-lo. Outra vez me levantei para segurá-lo, para fazer parar de caminhar. Outra vez esbarrei no nada. Fiquei perplexa e tornei à cama. Ele não tornou novamente, mas naquela noite não consegui mais dormir. Pela manhã, depois da missa, fui encontrar-me com meu diretor espiritual e contei-lhe o que acontecera. E ele me disse: se tudo acontecer uma outra vez, não perguntes quem és, mas pergunte que coisa queres e desejas. Na noite seguinte, o homem retornou. Era o mesmo da noite passada, e eu lhe perguntei: que coisa queres de mim? Ele me respondeu: manda celebrar 3 missas por mim, e eu serei libertado. Então compreendi que era uma alma do purgatório. Quinta, que coisa te pedem essas almas? Muitas vezes me pedem para celebrar missas por elas e a assisti-las. Pedem para rezar o rosário e também a via sacra em suas intenções. Sexta, Maria, no momento da morte, se ver Deus em plena luz ou de maneira confusa? Ainda de uma maneira confusa, mas mesmo assim é com tanta clareza que basta certamente para sentir saudades de Deus. Sétima, Maria, podes nos dizer qual o papel de Nossa Senhora com respeito às almas do purgatório? Sim, ela vem muitas vezes consolar as almas, dizendo que elas fizeram bem tantas coisas e as encoraja. Oitavo, existem dias particulares nos quais Nossa Senhora liberta essas almas? Sim, sobretudo nos dias de Natal, dia de Todos os Santos, as Sextas-feiras Santas e também na festa da Assunção e da Ascensão de Jesus. Nona, Maria, por que se vai ao purgatório? Quais são os pecados que fazem com que as almas vão para lá com mais frequência? São os pecados contra a caridade, contra o amor ao próximo, a dureza de coração, a hostilidade, a calúnia. Sim, todas essas coisas, porém, a maledicência e a calúnia são as mais graves, que necessitam de uma longa purificação. Décima, porque uma vez já no purgatório não se pode conquistar méritos e só aqui na terra se pode? Porque no momento da morte os méritos terminam, somente aqui na terra se pode reparar os males que fizemos. E já as almas que estão no purgatório não têm mais essa possibilidade. Por isso os anjos têm ciúmes de nós, porque temos essa possibilidade de crescer enquanto estamos sobre a terra. Infelizmente, muitas vezes o sofrimento na nossa vida nos faz rebelarmos-nos e temos dificuldade de aceitar e de vivê-la bem. 11ª. E como podemos viver o sofrimento para que possamos dar frutos? O sofrimento é a maior prova do grande amor que Deus tem por cada um de nós. E se oferecermos com todo o coração, poderemos salvar muitas almas. 12ª. Maria, existe por parte das almas do purgatório revolta por causa dos seus sofrimentos? Não! Elas querem e desejam ser purificadas e compreendem que seus sofrimentos são necessários. 13ª.
Maria, queria te perguntar ainda se no momento da morte há tempo em que a alma tem a possibilidade de voltar-se para Deus antes de entrar na eternidade? Um tempo, se queremos, entre a morte aparente e a morte real? Sim, o Senhor dá alguns minutos a algumas almas para que se arrependam de seus pecados e decidam se aceitam ou não ir para Deus. Neste breve tempo se vê como um filme a própria vida. Eu conheço um homem que acreditava nos preceitos da igreja, mas não na vida eterna. Um dia, ele adoeceu gravemente e entrou em coma. Ele se viu em um quarto onde na parede haviam escrito todas as suas ações, boas e más. Depois os escritos desapareceram junto com a parede e tudo depois se tornou infinitamente belo. E depois ele saiu do coma e decidiu mudar de vida. 14ª. Maria, o diabo tem o poder de atacar no momento da morte? Sim, mas o homem tem a graça de resistir-lhe e de afastá-lo. Porque se o homem não quer, o demônio não poderá fazer. 15ª. Maria, que conselho darias a quem deseja se tornar santo ainda nesta terra? Ser humilde, muito humilde. Não deve ocupar-se de si mesmo. Ser humilde, muito humilde. Não deve ocupar-se de si mesmo. Deve fugir do pecado, do orgulho, que é a armadilha mais perigosa do maligno. 16ª. Sei que é difícil descrever, mas, Maria, Jesus vem muitas vezes ao purgatório? Nenhuma alma jamais me disse coisa alguma. É a Mãe de Deus que vem. Uma vez perguntei a uma alma do purgatório se deveria ela mesma ir dar notícias a uma pessoa que queria notícias suas. E ela me respondeu que não, é a Mãe da Misericórdia que dá as notícias. Nem mesmo os santos vão até o purgatório. Ao contrário, são os anjos que estão lá. São Miguel. Cada alma tem o seu anjo da guarda vizinho. 17ª. Maria, queria te perguntar se as almas de pessoas de outras religiões, por exemplo, já vieram te visitar? Sim, e estão na felicidade. Aqueles que vivem bem a sua fé estão na paz. Porém, é na fé católica que mais almas ganham o céu. 18ª. Maria, existem padres no purgatório? Sim, são muitos. Esses estão lá por não terem ajudado aos fiéis a terem respeito pela Eucaristia. Esses padres estão no purgatório por haverem negligenciado a oração e por isso a sua fé diminuiu. Porém, é verdade que muitos foram diretamente para o céu. 19ª. Maria, existem crianças no purgatório? Sim, mas para elas o purgatório não é muito longo, nem muito penoso, porque a essas falta o pleno discernimento. 20ª. Maria, tu fostes visitada por pessoas que se destruíram com drogas em overdose? Sim, não se perderam, mas devem sofrer no purgatório. 21ª. Maria, já fostes visitada por almas que sobre a terra praticaram perversão na prática da sexualidade? As almas que eu conheci não se perderam, mas devem sofrer muito para purificar-se. Em todas as perversões está presente a obra do maligno, e de um modo particular no homossexualismo. 22ª. Que conselho tu darias àquelas pessoas que são tentadas na homossexualidade, que têm essa tendência? Diria para rezarem muito para terem forças de afastar-se desse pecado, sobretudo rezar a São Miguel, porque é ele, por excelência, quem combate o maligno. Vou ficando por aqui, mas espero ter ajudado a esclarecer possíveis dúvidas a respeito das almas do purgatório. Peço a Jesus e Maria que estejam sempre presentes em vossas vidas, lhes ajudando a trilhar este caminho rumo à santidade de vida. Fiquem todos com Deus.